Quem é Jesus para você? Esse é o tema de mais um vídeo do seu canal missionário, Ide Pregar Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão. Que alegria ter comigo aqui mais uma vez. Não esquece de dar o like, o joinha, isso aí ajuda muito a divulgar o vídeo. Só clicar lá no joinha, ó. Clicou, você já me ajudou. Quer me ajudar mais ainda? Deixa um comentário sobre esse tema. Quem é Jesus para você? Escreve aí no comentário. Isso é importante para nós também, você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Você está aqui pela primeira vez, olha, obrigado por você estar assistindo nosso vídeo, mas não esquece de se inscrever, não está assim, se inscreva-se. Clica lá, já está inscrito, depois tem o sininho, você clica no sininho e você já me ajudou. Depois você dá o joinha, o gostei e deixa um comentário. Quem é Jesus para você? É muito importante isso, porque eu trouxe esse tema, porque às vezes nós conversamos com algumas pessoas e fazemos essa pergunta, né, que é importante. Agora fazendo aqui para os inscritos do canal, né, que Deus te dê muita sabedoria. Amém? Glória a Deus. Uma vez Jesus chama os seus discípulos e diz assim, que o povo diz quem eu sou? Né? Aí uns dizem que tu és Moisés, Elias, ou um dos profetas, né? Aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para Pedro, Simão Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, a revelação vem de Deus para a vida das pessoas, né? Essa semana eu conversava com um homem e eu perguntei para ele, quem é Jesus para você? Ele falou, Jesus é um espírito iluminado, que ele atingiu o ápice, né? Assim como Buda e outros pais que alcançaram, e nós precisamos também alcançar. Então veja que ele não crê que Jesus é Deus, apenas um espírito elevado, né? Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele disse, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Então, todo o poder, toda a autoridade está em Cristo Jesus, né? Por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por que Jesus não pode ser um espírito iluminado? Porque ele é Deus, né? Porque ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e apareceu vivo aos seus discípulos e subiu ao céu e assentou-se à destra da majestade. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, né? Então não existe outro intercessor entre Deus e os homens, é apenas Jesus Cristo, né? Somente ele é o intercessor. Então não existem intercessores, existe o único, Jesus Cristo, o homem, né? Porque ele é o nosso Salvador eterno. Às vezes as pessoas querem ter uma visão, quem é Jesus? Jesus foi um bom homem, né? Às vezes no passado, quando se fazia música sobre Jesus, né? Até o Antônio Marcos fez uma letra lá, aquele que já faleceu, ele falou assim, 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo quanto tempo faz que ele morreu, né? Então, como se Jesus tivesse morrido apenas, ficado no passado. Não, queridos. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia também nos fala que Jesus criou todas as coisas. Lê lá no livro de Evangelho de João, capítulo 1, que fala sobre o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele criou o mundo foi feito por ele, né? E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? E todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, somente aquele que recebe a Cristo como Salvador, ele pode ser declarado filho de Deus. Quem não tem Jesus, o que ele é? Apenas criatura de Deus, foi criado.
Mas os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que recebem a Cristo como Salvador, né? Às vezes alguém fala assim, uma vez um judeu falou, Jesus, coitado, né? Mataram ele, né? Que ele sofreu lá na mão dos romanos, mataram ele, né? Como se Jesus tivesse apenas sido morto, como ou um malfeitor ou com alguém que passou aqui, porque eles não conhecem, né? Os judeus dão um desconto, porque a Bíblia fala que Deus, né, Deus cegou o entendimento deles para que eles não crescem, para que o evangelho chegasse até nós. Então, aquilo que nós temos que entender que Jesus Cristo ele veio mudar a história da humanidade. Existe uma história que é feita antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou a história. Porque depois de Cristo veio a salvação, ao tempo da graça de Deus aos homens, que você tem a oportunidade de se converter e alcançar a Cristo como Salvador. Quem é Jesus para você? Jesus para mim, ele foi um bom homem, né? Pregou boas coisas, né? E morreu, né? Então, quantas pessoas têm uma visão totalmente distorcida daquele que é Jesus? Porque não foi o judeu que matou Jesus, não foi os romanos. Porque Jesus, quando ele veio para dar a vida, ele veio para trazer a salvação. Por isso que ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para reassumi-la outra vez. Então Jesus, ele não morreu porque os homens quiseram, porque ele mesmo veio dar a vida, né? A vida eterna. Tanto é que quando Jesus foi pendurado na cruz, o que Jesus falou com o Pai a respeito daqueles homens? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estavam totalmente envolvidos, né, numa situação em que eles achavam que iam matar Jesus e ia estar livre dele, né? Mas eles não entendiam o propósito de Deus. O propósito de Deus era a salvação, o Cordeiro de Deus. Diante de Israel estava ali o Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus, como declarou João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é Jesus para nós, né? Para mim, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor, ele é o meu Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Ele é, para mim, a minha vida, porque é através dele que eu alcanço a vida eterna, né? Sem Jesus, nós não somos nada, né? Então, se alguém te disser para você que Jesus é comparado a Buda, a Maomé, outros mais, não creia nisso. Quem foi Buda? Um homem apenas que ficava ali tentando mentalizar a sua vida, ficava ali tentando alcançar uma paz de espírito que ele nunca alcançou, né? Porque ele não conheceu a Cristo, né? Ele era apenas um homem que tentou alguma coisa, e muita gente segue dizendo que ele é um espírito iluminado. Ele não é. Se você for lá no túmulo de Buda, você vai ver lá, aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Maomé, aqui jaz Maomé. Se você for no túmulo de Allan Kardec, aqui jaz Allan Kardec. Se você for no túmulo de Russell, aqui jaz Russell. Então, todos os homens, né, que acharam que eram alguma coisa, que eram homens diferentes, todos estão nos seus túmulos mortos. Mas se você for no túmulo de Jesus, que está lá em Jerusalém, vai estar escrito com letras de aramaico e inglês, não está aqui, ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos e ninguém pode tirar disso. Quem pode ressuscitar, a não ser o próprio Deus? Ele veio, deu a vida e reassumiu a sua vida outra vez. Ele tem o poder de ressuscitar, porque no dia da volta de Cristo, ele vai chamar pelos seus servos que estão nos túmulos, saiam dos seus túmulos. Assim como ele falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Ele vai dizer para os salvos, saem para fora. E todos vão ressuscitar com o corpo glorificado. E nós que estamos vivos, vamos ser transformados e encontraremos com ele nos ares. E viveremos com ele para sempre. Então Jesus é o teu Salvador. Ele é que pode te dar a vida eterna e ele é o Senhor da nossa vida. Receba no teu espírito, em nome de Jesus.